Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. Na sexta-feira, com o exterior propenso à tomada de risco e a volta de dúvidas sobre a cena fiscal doméstica levaram às perdas dos ativos locais. O Ibovespa encerrou nos 124 mil pontos, uma queda de 1,27%. A primeira semana de fevereiro é negativa para a Bolsa Brasileira em 1,26%. No exterior, dados do relatório de empregos dos Estados Unidos, o payroll, mostrou aumento acima do previsto dos salários no país. E a revisão para cima nos dados sobre a criação de vagas pela economia americana inverteram o cenário de apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve este ano. As declarações de Donald Trump de que o país adotará tarifas recíprocas para países parceiros após decidir suspender por 30 dias a adoção da alíquota de 25% sobre as exportações do México e do Canadá, a fim de que esses países aprimorassem seus controles nas fronteiras, foi determinante para as bolsas internacionais, que terminaram em queda. Já o governo chinês reagiu à imposição da alíquota de 10% sobre suas exportações, aplicando tarifas entre 10% e 15% sobre determinados produtos americanos importados pela China. Mesmo Trump não respondendo a essa medida, sexta-feira o presidente declarou que na próxima semana anunciará a adoção de tarifas de importação baseadas em critérios de reciprocidade que afetarão vários países. O que obviamente levou o dólar a fechar próximo do nível técnico de R$ 5,80, acumulando uma alta de 0,52% frente ao real. Apesar do avanço do câmbio na sexta-feira, a moeda termina a semana com queda de 0,74% e uma queda de 6,26% no ano. Como ainda não está claro qual o alcance das medidas de Trump, a cautela impera nos mercados mundo afora. O noticiário local teve a sua parcela de culpa no resultado do encerramento da semana, levando à abertura da curva de juros, precificando novamente a aversão a risco do assunto gastos públicos. Falas do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que o governo estuda uma mudança no valor do Bolsa Família por causa de altos preços dos alimentos foram alarmistas. Embora membros da equipe econômica tenham rapidamente reagido à fala dizendo que ela é apenas um ruído. Assunto esse que provavelmente se estenderá para essa semana devido à divulgação do IPCA de janeiro, que acontece na terça-feira. Vale lembrar que o IGPDI, que foca nos preços do atacado, teve alta de apenas 0,11% em janeiro, influenciado pela queda dos preços agropecuários, pela valorização do real e pelo recuo das tarifas de energia elétrica para os consumidores. Mas para a expectativa do IPCA, a história é outra. Projetamos uma variação positiva de 0,13 para o mês de janeiro, bem inferior à taxa de 0,52 registrada em dezembro. Quanto à média dos núcleos, a previsão aponta para uma leve desaceleração, passando de 0,57 para 0,45. A atividade econômica também é destaque, com a divulgação das pesquisas dos setores de serviço e comércio, a PMS e a PMC. Nossas projeções apontam números modestos para o faturamento real desses setores. Por fim, dados mensais de fiscal do Tesouro Nacional. Lá fora, o assunto também vai ser inflação e atividade. Nos Estados Unidos será divulgado o CPI de janeiro. Semana passada, o presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que a instituição necessita constatar um progresso real na inflação ou identificar fragilidades no mercado de trabalho para considerar ajustes nas taxas. Contudo, parece que o CPI de janeiro não apresentará esses progressos. Os analistas esperam que a inflação no núcleo aumente 0,3% em comparação com 0,2% anteriormente, e que a inflação geral suba 0,3%, uma baixa comparada à medição anterior. Para o PPI, que traz a leitura da inflação ao produtor, o caminho deve ser o mesmo: pressão nos núcleos, mais arrefecimento na comparação mensal. As vendas no varejo referente a janeiro devem desacelerar em relação ao ritmo robusto de dezembro, pois as baixas temperaturas afetaram as vendas de automóveis e registraram a circulação dos consumidores, prejudicando assim inclusive os estabelecimentos de alimentos e bebidas. Na Europa, esperamos o PIB do quarto tri na zona do euro, com expectativa de desaceleração para a leitura de atividade por lá. E fecharemos a semana com dados de crédito bancário na China.
Continue acompanhando que eu vou aprofundar a leitura de inflação aqui para vocês no diário. Com aquela sorte de sempre, bom dia e bons negócios.